Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. A igreja está um pouco escura, né? É porque essa fileira de lâmpada aqui deu um probleminha e não acendeu. Acendeu e apagou. Teve uma irmã que disse assim: pastor, a igreja vai ser preta também, igual as outras estão abrindo agora? Eu disse: já compramos até a tinta. Glória a Deus. Não, vai ser preta não. Amanhã a gente ajeita aí a questão das lâmpadas. Aleluias. Quem achou, diga amém. Versículo 13 e 14 são os dois que iremos ler por enquanto. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Soberano Deus, eterno Pai, Deus bendito, Deus fiel e verdadeiro, aqui está, Senhor, o teu povo, a tua igreja. Meu Deus, queremos, necessitamos da tua palavra. Fala, Senhor, conosco. Fala com todos aqueles que ouvem pelo rádio, que assistem pelo canal no YouTube. Meu Deus, que não seja simplesmente o homem, mas que seja o Senhor a trazer a santa palavra do alto céu, e que por ela sejamos alimentados, edificados e santificados. Assim, Senhor, eu oro, em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte ao Senhor. Isso, bem forte, diga glória a Deus. Tome o seu assento. Vamos prestar bastante atenção na ministração. Eu não sei exatamente quantos minutos iremos pregar, mas acredito que o Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive de toda a ministração de hoje. Quantos crê que o Senhor irá falar com a sua vida? Diga amém. Então bate no ombro do irmão que está ao seu lado e diz: fica atento, irmão. Você já fez uma ameaça a alguém? Pois ameaça aí o teu irmão. Diga assim: olha, se eu estiver dormindo ou brincando no celular, não ameace não. Diga: eu vou orar por você. Amém? Amados irmãos, todos nós sabemos que a palavra de Deus é extremamente importante. Todos nós sabemos que a palavra de Deus, ela traz libertação. A palavra de Deus, ela aumenta a fé. A palavra de Deus, ela santifica. E a palavra de Deus, ela guia. Ela dirige a vida de uma pessoa. E por conta disso, todos nós desejamos, todos nós queremos, todos nós almejamos a palavra de Deus. E não apenas nós, não apenas a nossa geração. Na antiguidade, as pessoas, elas desejavam a palavra de Deus. Houve um período em que Deus calou por 400 anos. Entre o profeta Malaquias e o profeta João Batista, houve um silêncio. Foram 400 anos e as pessoas ficaram atribuladas, porque não tinha a palavra de Deus. Deus não usou nenhum profeta para falar ao seu povo. O povo ficou atribulado, o povo ficou ansioso, porque não ouvia-se a palavra de Deus. E realmente, quando não há a palavra de Deus, o homem fica atribulado. Ela é extremamente importante para a nossa vida. Mas, apesar de desejarmos, almejarmos pela palavra de Deus, apesar de nós querermos a palavra de Deus e necessitarmos dela, nem sempre ela vem de uma forma que nos agrada. Você já prestou atenção nisso?
O homem quer a palavra de Deus. Olha, você veio para cultuar a Deus, você gosta de louvar, mas você está aqui sobretudo para ouvir o que Deus tem para falar com a tua vida. É ou não é assim? Mas nem sempre que Deus fala conosco é aquilo que nós pensávamos em ouvir, ou aquilo que nós desejávamos ouvir. Você quer ver uma coisa? Eu vou começar aqui lá pelo Antigo Testamento. Deus falou com um homem chamado Abraão. Nunca na vida que Abraão imaginou que Deus mandasse ele sair do meio da sua parentela. Nunca na vida que Abraão pensou que Deus ia falar com ele, mandando ele abandonar a casa de seu pai, a sua parentela e sair para um lugar desconhecido. Nunca Abraão pensou dessa forma. Talvez Abraão tenha pensado da seguinte maneira: o Senhor vai falar comigo a qualquer hora dessa, e vai dizer que vai abrir a madre da minha esposa, e vai dizer que ela vai gerar filho, e vai dizer que eu terei uma descendência na terra. Mas que ele pensou um dia em Deus falar com ele, mandando ele largar tudo, abandonar tudo, sair para um lugar desconhecido. Ele nunca imaginou isso, mas foi assim que Deus falou com ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Quer ver outra coisa? Você acha que um dia Noé imaginou que Deus falasse com ele, mandando ele construir uma arca no meio de uma terra seca? Não. Noé via a impiedade daquele povo em sua época. Noé via a malignidade que acontecia no meio do povo em sua época, mas ele nunca imaginou que Deus fosse falar para ele: Noé, está vindo um dilúvio aí que vai destruir tudo. Noé talvez pensasse assim: um dia Deus vai falar comigo, dizendo que vai converter todo mundo. Um dia Deus vai falar comigo, dizendo que eu tranquilize o meu coração, porque certamente esse povo todo vai se prostrar diante dele. Mas que nada. Veio a palavra do Senhor para Noé: Noé, vou mandar um dilúvio que vai acabar com tudo, mas tu vai construir uma arca, e por meio desta arca serão salvos tu, a tua família, e também todos os animais desta terra, um casal de cada espécie, e todos aqueles que entrarem por esta arca, pois ela será um meio de salvação para a humanidade. Então Noé, ele foi surpreendido. Ele não ouviu a voz de Deus como ele imaginava ouvir. A voz de Deus, a palavra de Deus veio a ele de uma forma que ele nunca imaginou que ela viesse. Eu poderia falar de outras pessoas aqui na Bíblia, mas eu quero falar agora desta mulher. Essa mulher, a viúva de Sarepta, pois assim ela é identificada na Bíblia. Havia uma seca terrível na terra de Israel. Animais morriam de fome e de sede. Pessoas pereciam. Vegetação já não tinha mais. A seca realmente era terrível, trazia um caos a toda aquela terra. E aí o Senhor viu uma viúva sofrendo muito, com uma criancinha do lado, pedindo o que comer. E ela já não tinha mais nada, a não ser um punhado de farinha e um pouquinho de azeite em uma botija, o suficiente para fazer um bolinho pequeno para comer. E ela mesma já estava sem esperança, pois ela sabia que ia fazer aquele pequeno bolo, comer com o seu filho, e depois ia só esperar a morte, ia só morrer, porque já não tinha mais recurso, já não tinha mais mantimento, e ainda que tivesse dinheiro não tinha onde comprar, pois a seca realmente era muito terrível em toda a terra de Israel. Aí o que o Senhor faz? Aquela mulher era filha dos filhos dos profetas, era uma mulher de Deus, e ela esperava, eu acredito, a qualquer momento uma palavra da parte de Deus. Ela esperava a qualquer momento uma palavra vinda da parte de Deus, mas a palavra que ela esperava não foi a que veio.
Talvez ela esperasse alguém chegando para ela dizendo: olha, eis que o Senhor me manda te dizer que Ele está abrindo os céus sobre a tua casa, não te preocupe, porque daqui 2 minutos vai ter tanta fartura na tua casa. Talvez esperasse isso, mas não foi exatamente assim que Deus falou com ela. Deus mandou um profeta ir lá na casa dela. O profeta, que é o porta-voz de Deus, chega na casa daquela mulher e diz: mulher, tens alguma coisa o que comer? E ela: Senhor, eu só tenho um punhado de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite o suficiente para fazer um pequeno bolo, e depois disso vamos comer eu e o meu filho, e depois vamos morrer, porque não tem mais nada. No versículo de número 12, observe isso, capítulo 17, versículo 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e, o que, irmãos? E morramos. Era isso que ela estava visualizando, e foi isso que ela disse ao profeta: não tenho nada, eu só tenho um filho aqui pedindo pão e eu não tenho o que dar. Eu estou deixando a fome apertar mais, e depois eu vou fazer um bolinho com tudo o que nós ainda temos para comermos. Depois disso, aí é só esperar a morte, porque não há mais nada o que fazer, não tem mais nada o que comer. E aí o profeta faz o que, irmãos? Pois assim diz o Senhor: faça o bolo, traga para mim. Faça o bolo para eu comer. Que coisa é essa? Imagina só aquela mulher diante do profeta. Se ela não fosse uma mulher de Deus, se ela não fosse uma mulher que conhecesse um pouco das coisas de Deus, ela teria expulsado o profeta da sua porta. Imagina você no lugar desta mulher. Você está precisando de recursos, você está precisando de sustento, você está precisando de dinheiro, e aí chega uma pessoa dizendo: ei, assim diz o Senhor, dá o que tu tem. Ei, você ia fazer o quê? Logo você ia se chatear, talvez você se desviasse até dos caminhos do Senhor, hein? Você talvez dissesse: isso é coisa maligna, isso é coisa da carne, isso é coisa do homem, Deus jamais faria isso. Só que Deus faz. Nem sempre Deus, Ele fala do jeito que nós estamos esperando Ele falar. Nem sempre Deus, Ele diz aquilo que nós estamos pensando que Ele vai dizer. Na maioria dos casos, Deus fala o que nós não imaginamos que vamos ouvir. Deus manda a gente fazer, nós nem pensamos que Ele vai mandar. Ei, é assim que Deus age. Forma que Deus trabalha, é mais ou menos assim. O homem está desempregado, endividado, aí ele clama: Deus, fala comigo alguma coisa. Aí Deus diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O homem não está esperando essa palavra, o homem está precisando de emprego, está precisando de recursos, o homem está precisando de que Deus faça algo urgente em prol da sua vida financeira, e Deus manda ele trazer os dízimos, e Deus manda ele trazer suas ofertas. Ei, é assim que Deus trabalha, irmão. Aí o homem está angustiado, porque tem alguém lhe afligindo, porque tem alguém lhe machucando, porque tem alguém lhe perseguindo, porque tem alguém lhe humilhando. Aí ele está orando a Deus: Deus, faz alguma coisa, fala comigo aí, Senhor. Olha quanta humilhação, olha quanta injustiça, olha quanta afronta, Senhor. Aí Deus diz assim: orai pelos que te ofendem, pelos que te ofendem. Orai pelo que está te ofendendo, por quem está te ofendendo. Amai os que odeiam a você. Você não está esperando isso. Você está esperando uma palavra assim: deixa comigo que eu resolvo, ninguém vai tocar no meu ungido. Sim ou não?
Ou quando não, o homem está lá, ou a varoa, ansiosa, ansioso. Oh Senhor, está na hora, está passando do tempo, Senhor, a idade está chegando e a varoa não aparece. Senhor, eu estou ficando já para titia e o varão não aparece. Senhor, está passando o tempo, daqui a pouco, Senhor, eu já vou completar os meus tantos anos e aí vai ficar mais difícil, Senhor. Aí a palavra do Senhor vem assim, ó: espera com paciência no Senhor. Espera com paciência. Mas com paciência, Senhor, está passando o tempo tão rápido. Espera com paciência no Senhor. Nem sempre a palavra do Senhor vem como nós imaginamos, como nós queremos, como nós pretendemos. E é por isso que muitas pessoas ignoram a palavra de Deus, porque ela não vem como a pessoa imagina, ela não vem como a pessoa está querendo. E aí muitas pessoas estão ignorando a palavra de Deus. Deus fala, a pessoa ouve, mas ignora, porque ela não veio do jeito que ela estava esperando. Ela não foi dirigida à sua pessoa como ela imaginava, como ela queria. A pessoa queria de uma forma, só que Deus falou de outra. A pessoa queria uma massagem no ego, uma confirmação do que estava pensando, e Deus falou completamente o contrário. Deus está mandando elas renunciar, Deus está mandando elas sair de perto, Deus está mandando ela largar, Deus está mandando ela perder, Deus está mandando ela sacrificar. Ela não está querendo ouvir isso, ela está querendo outro tipo de palavra, mas graças à bondade do nosso Deus, que Ele não fala aquilo que nós estamos querendo ouvir, Ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. Ele não fala aquilo que nós estamos desejando ouvir, Ele fala aquilo que nós estamos necessitando. E se a palavra de Deus fala contigo, mandando você renunciar, abrir mão, largar, se a palavra de Deus fala contigo, mandando você se aquietar, se acalmar, esperar, ter paciência, ei, se a palavra de Deus fala contigo, mandando você aquietar o teu coração, então obedeça, porque Ele se responsabiliza por todos aqueles que obedecem a sua voz, irmão. Você pode tocar de leve no irmão que está ao teu lado, eu acredito que ele não está dormindo ainda. Diz: olha, receba a palavra de Deus do jeito que ela vier, irmão. Você sabia que tem muita gente trocando a Bíblia por uma caixinha de promessa? Você conhece caixinha de promessa, sim ou não? Conhece? Pois é, tem muita gente trocando a Bíblia pela caixinha de promessa, porque quando ela mete a mão na caixinha de promessa, ela só vai ouvir aquilo que ela deseja ouvir. É só promessa, cada uma mais linda do que a outra. Tem mais de 8.000 promessas, todas lindas na Bíblia Sagrada para nós. São selecionados os versículos dentro daquela caixinha. Não tem perigo de você meter a mão e tirar: convertei-vos, raça de víboras. Não está lá, só tem promessa. Amém? Então tem muita gente trocando a Bíblia pela caixa de promessa. Tem muita gente trocando o culto de doutrina pelas orações cheias de revelações. Mas nós não temos que fazer isso. Nós temos que orar a Deus dizendo: Senhor, eis-me aqui. Fala comigo como tu queres falar. Fala comigo que eu necessito ouvir. Ensina-me, Senhor, a tua palavra, como eu tenho de aprender. Ah, meu irmão, quando o homem ora assim, quando o homem de fato abre o seu coração para o Senhor, para receber o que Ele nos dá, o que Ele quer nos dar, o que Ele nos falar, verdadeiramente a vida deste é abençoada, porque, escuta bem, Abraão, ele obedeceu, parecia loucura aquilo, aquela palavra parecia loucura, mas ele obedeceu, ele largou tudo, e ele foi do jeito que Deus falou, para uma terra que ele ainda nem conhecia. E o que aconteceu? A promessa se cumpriu, Deus lhe abençoou, Deus lhe tornou grande e próspero, Deus lhe trouxe uma descendência tão numerosa como a areia da praia. Ei, quando o homem obedece a palavra de Deus, quando o homem recebe a palavra de Deus do jeito que ele traz para o homem, verdadeiramente não há como esse homem não ser abençoado na terra.
terra, irmão. Noé aceitou a palavra, construiu a arca. Foi muito trabalho, muito duro, sem contar com a chacota de muita gente. Zombava dele, dizia que ele estava caducando, construindo uma arca num sequidão daquele. Veio o dilúvio, Deus o salvou por meio daquela arca, Deus o honrou. Esta mulher aqui, ela poderia ter agredido o profeta, ela poderia ter expulsado o profeta da sua porta. Essa mulher aqui poderia ter questionado: eu não vou deixar de dar para o meu filho que está com fome para dar para você. Ela poderia ter dito: isso não é coisa de Deus, porque Deus é amor. Deus está mandando eu tirar da boca do meu filho para dar para você. Isso é coisa do diabo, eu não vou fazer. Sai da minha casa. Mas ela humildemente, vendo seu filho chorando com fome, e ela estando também com muita fome, e sabendo que não tinha mais nada a não ser aquilo que faria um bolinho só e pronto, ela humildemente vai lá, acende o fogo, faz o bolo, entrega na mão do profeta e fica assistindo ele comendo. Ela fica assistindo. Eu fico imaginando aquela imagem, o profeta comendo, bem despreocupado, e ela assistindo, e o filhinho sem saber o que estava acontecendo. Mãe, eu estou com fome, tu dá para ele, mãe. Mas porque ela acreditou na palavra de Deus. O que que o profeta falou para ela? O que que o profeta disse para ela? Tu faz o bolo e não come. Tu faz o bolo e não dá para o teu filho, mas tu traz para mim, porque assim diz o Senhor: da panela a farinha não se acabará, da botija o azeite não se acabará. Ei, o profeta estava dizendo, mas a palavra era a do Senhor. Todas as vezes que você lê na Bíblia alguém dizendo assim diz o Senhor, a palavra está vindo diretamente do Senhor. E era isso que o profeta dizia: assim diz o Senhor, da panela a farinha não se acabará, da botija o azeite não faltará. Ei, era o Senhor falando com ela, e ela compreendeu. E mesmo que fosse uma palavra bem difícil de obedecer, e mesmo que fosse uma palavra bem difícil de receber, todavia ela recebe essa palavra, ela entrega para o profeta. E depois o que que acontece, irmãos? Eu vou te dizer o que que acontece. Depois que ela faz isso, a palavra de Deus se cumpre. Versículo 15: e foi ela e fez conforme a palavra de Eliseu, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Eliseu. Aleluia, aleluia. Assim como Abraão obedeceu e Deus o prosperou e o honrou na terra, assim como Noé obedeceu a palavra do Senhor e Deus o salvou, o livrou e o honrou na terra, essa mulher também obedeceu, e Deus não deixou essa mulher perecer de fome. Escuta, ela mesma falou que só tinha um punhado de farinha, um pouco de azeite, o suficiente para fazer um bolo e comer, e depois ia morrer. Ela mesma falou a situação. Só que depois que ela obedeceu a palavra do Senhor, depois que ela deu ouvidos, obedeceu a palavra do Senhor, sabe o que que aconteceu? A terra continuou seca, não começou a chover. A escassez permaneceu em toda a terra, não começou a brotar frutos da terra. Só que há um detalhe: na casa dela havia prosperidade. Na casa do vizinho da direita, seca, fome, miséria. Na casa do vizinho da esquerda, seca, fome, miséria.
Na casa do que morava à frente, seca, fome e miséria. Na casa do que morava nos fundos, seca, fome e miséria. Na casa do rei, seca, fome e miséria. Na casa dos príncipes, seca, fome e miséria. Mas na casa dela havia farinha, havia azeite suficiente para matar a fome de qualquer pessoa, irmão. Aleluia! Na casa dela tinha prosperidade. Na casa dela tinha para dar, para emprestar. Porque ela creu na palavra que veio a ela e obedeceu. Você está disposto a crer e a obedecer? Tem gente que até diz eu creio, mas não obedece. Então não dá para entender que crença é essa. Porque quando nós cremos, logo nós obedecemos. Se Deus diz para a gente sair da roda do escarnecedor, então nós vamos crer e obedecer e sair. Eu creio, Deus está mandando sair, mas a pessoa permanece lá. Eu não entendo isso. Ela crê que é Deus que está mandando, mas não obedece, permanece lá. Aí a vida não muda. Aí a vida não muda, porque Deus está mandando fazer uma coisa. Quando Deus está mandando fazer uma coisa, pode fazer, porque Ele já tem preparado coisas grandes para você. Aí Deus está mandando o camarada se desviar da aparência do mal, pegar um atalhozinho, mas não ficar naquele lugar, se esquivar para um lado, para o outro, mas não passar mais por aquele lugar, sair daquele meio, apartar-se da aparência do mal. Mas a pessoa está ouvindo, mas não obedece. A pessoa está ouvindo, mas não obedece. Eu não entendo isso. Se a pessoa diz que crê na palavra de Deus, e Deus está falando a sua vida, mas por que não obedece? Não obedece, está ignorando, e assim a vida não muda. Torno a dizer, a vida de Abraão mudou, porque ele creu e ele obedeceu. Para a casa dessa mulher veio fartura, ainda que a terra continuasse em seca, mas na casa dela havia fartura, porque ela creu e obedeceu. Você tem que crer e obedecer. O que Deus está falando contigo esses dias? De que maneira Deus está falando com você nesses dias? O que Deus está mandando você fazer ou deixar de fazer nesses dias? O que Deus está mandando você renunciar esses dias? Pastor, eu tenho sentido Deus falar muito comigo esses dias, pastor. Às vezes chega uma pessoa falando, de vez em quando chega a gente falando assim, pastor, eu tenho sentido Deus está falando fortemente comigo esses dias. E aí a pessoa tem feito o quê? Deus está falando? Deus está falando para quê? Para que se ouça, para que se obedeça. Deus não vai falar apenas para a pessoa ouvir a sua voz. Deus não vai falar para perder tempo. Deus está falando para que a pessoa ouça, para que a pessoa obedeça. E quando a pessoa obedece, a sua vida muda. A sua história muda. É impossível uma pessoa obedecer à voz de Deus e não ter a sua vida transformada. Sim, torno a dizer, na maioria dos casos o que Deus fala não é o que nós pretendemos ouvir. Às vezes é coisa totalmente diferente, é coisa que parece loucura, mas ainda que pareça loucura, creia, Ele sabe o que está falando. Ele sabe o que está dizendo. Amém? Depois de muitos anos, lá vem uma palavra novamente para Abraão, que parecia uma loucura. Nunca que ele imaginou que Deus fosse falar aquilo com ele. Nunca! Abraão, ele agora ouve a voz de Deus falando assim: Abraão, pega o teu filho, Isaque, aquele a quem tu ama, vai a um monte e sacrifica este filho para mim. Abraão já tinha feito muitos sacrifícios ao Senhor, mas com animais.
Agora, o filho, me diga quando que passou pela cabeça de Abraão ouvir Deus falando dessa forma com ele? Quando? Me diga quando que passou pela cabeça de Abraão ouvir Deus falar assim com ele? Nunca. Ele imaginava Deus falando de qualquer maneira, mandando ele fazer qualquer coisa, menos isso. Mas foi isso que Deus falou: pega o teu filho, o teu único filho, a quem ama, leva lá para o monte Moriá e sacrifica. Abraão, ele faz o quê? Ele questiona? Não. Ele só diz assim: eis-me aqui. Amém. Assim seja. Ele pega seu filho, ele pega o cutelo, que era um instrumento de corte, uma espécie de facão, machado, pega a lenha para o holocausto, e ele vai para o lugar que Deus indicou. Ele sobe, ele prepara o altar, ele coloca o filho sobre o altar, ele levanta a mão com um instrumento de corte para partir em dois o seu filho. Aí Deus brada dizendo: Abraão, não faça mais isso, não precisa fazer isso. Agora sei que temes ao Senhor. Abraão, não precisa fazer isso. Eu falei dessa forma, Abraão, era para ver onde estava a tua fé, a tua obediência, porque faz tanto tempo que eu falei contigo pela última vez, já fazem mais de 30 anos. Eu queria saber se agora tu continuava com a mesma fé na minha palavra, tu continuava com a mesma obediência à minha palavra. E Abraão continuava o mesmo. E é assim que Deus quer ver você, quer ver a mim. Ei, não importa se tu é recém-convertido ou se tu tem 10, 20, 30, 40, 50 anos na fé, não importa, a tua fé tem que ser a mesma na palavra de Deus, a tua obediência tem que ser a mesma na palavra de Deus, porque dessa maneira você é bem-aventurado. Assim Deus, ele te honra sempre nessa terra, irmão. É assim que Deus quer nos ver, é assim que Deus quer nos ver. Ele quer sempre ver um coração sensível à sua voz, um coração disposto a obedecer à sua voz. Você está disposto a viver assim? Você está disposto a viver assim? Imagina, Deus fala contigo, mas fala fortemente. Tu vem à igreja esperando receber uma palavra de conforto, consolo, e tu chega e Deus manda tu renunciar, abrir mão de algo que tu está gostando tanto, abrir mão de algo que a tua carne está tão apegada. Aí eu pergunto, como que tu sai da igreja após ouvir Deus falar assim contigo? A palavra veio para confrontar. Como que sai da igreja? Como Abraão saiu do meio da sua parentela? Como Abraão saiu para o Monte Moriá? Você sai da igreja em obediência, crendo, confiando? Ou você sai da igreja triste, desanimado? Como, deixa eu ver aqui, como o jovem rico. Como o jovem rico. Senhor, o que eu tenho de fazer para dar a vida eterna, para entrar no reino dos céus, para ter a salvação, para a minha alma ser salva? Senhor, guarda os mandamentos, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ah, Senhor, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Oh, coisa boa, muito bem, agora vai, vende o que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me, terás um tesouro no céu. O que ele fez? Virou as costas para o Senhor, saiu triste. Deus me mandou renunciar. Deus não queria que ele ficasse pobre, pedisse esmola. O objetivo não era esse, era que ele se libertasse da avareza que havia no seu coração, porque ele estava querendo salvação, mas ele amava, não era Deus, era as riquezas. O Deus dele era Mamon.
E o Senhor falava com ele, mandando ele renunciar. E o que ele fez? Ele saiu triste, virou as costas para o Senhor. E eu pergunto mais uma vez a você, hoje após esse culto, o Senhor fala contigo, o Senhor te manda renunciar a algo, eu sei que Ele está falando aí no teu coração. Como você vai sair daqui hoje? Alegre ou triste? Desanimado ou feliz? Você vai confiar no que Deus está mandando você fazer? Você vai confiar na palavra do Senhor? Você vai sair daqui para obedecer o que Deus está mandando você fazer? Ou não? Isso é entre você e Deus. Não precisa falar nada para mim. Isso é entre você e Deus. Mas deixa eu te dizer mais uma vez, se você sair daqui disposto a obedecer, eu vou fazer o que Deus está me dizendo. Eu não vou vir aqui em vão. Eu não vim aqui apenas para passear. Deus está falando comigo. Ele já mandou eu renunciar a algo. Ele falou aqui no meu coração. Ele está me mandando fazer isso. Eu vou sair daqui para obedecer. Eu vou sair daqui para fazer o que Ele está me dizendo. Eu não vou ignorar a sua palavra. Eu não vou ignorar a sua voz. Eu vou obedecer. Eu vou crer. Eu vou obedecer. Se você fizer assim, eu te garanto que você será honrado nessa terra. Todas as pessoas que deram ouvido à voz de Deus, todas as pessoas que se submeteram à palavra de Deus, todas as pessoas que creram, confiaram e obedeceram, foram honradas por Deus nessa terra, irmãos. Até Raabe, uma meretriz, ela deu ouvidos, ela creu, ela obedeceu e ela foi honrada. Imagina você, imagina nós. Amém. A questão é que quando ela não vem do jeito que nós queremos, há uma rejeição tão grande da nossa parte para com a palavra. Quando Deus não fala o que nós queremos ouvir, há uma rejeição tão grande da nossa parte para com a palavra. Mas em nome de Jesus Cristo, isso cai por terra. Que você não rejeite, não ignore, mas aceite e tome posse. Porque o Senhor, Ele se responsabiliza e Ele certamente te honrará. Amém. Diga, eu não vou ignorar. Não importa como o Senhor fale, o que Ele esteja exigindo. Diga, eu não vou ignorar. Diga, eu vou obedecer. E eu creio, o Senhor me honrará. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus.